Bom dia, meus irmãos, graça e paz, boa noite, desculpe, que bom estarmos juntos nessa noite para adorarmos ao Senhor. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra ao teu coração nessa noite, e eu quero convidá-los a abrir comigo, por gentileza, se coloque em pé aí na sua casa, o livro de Amós, capítulo 5, Amós, capítulo 5, leremos o versículo 4 e o versículo 14, ok? Amós capítulo 5, versículo 4 diz: assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. E o versículo 14 diz: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Amém, meus irmãos? Busquem-me para que tenham vida. Queridos, nessa noite de adoração a Deus, de alegria de estarmos juntos cultuando ao Senhor, mesmo via online, estamos juntos conectados para adorar o nosso Deus, e esse Deus é merecedor de toda honra e de toda glória. E eu quero convidar você a se colocar de joelhos, para nós fazermos uma oração de adoração, mas também reconhecendo que somos pecadores e necessitamos da graça bendita do nosso Deus sobre as nossas vidas. Que você possa fazer isso junto comigo. Quem puder se colocar de joelhos, nós vamos orar. Ó Deus, nessa noite nós queremos nos colocar diante do Senhor, ó Pai, e reconhecer, Senhor Deus, que somos pecadores. Necessitamos, ó Deus, da sua boa mão e da sua misericórdia sobre nós. Pedimos perdão, Senhor, porque pecamos em tantas maneiras, em pensamentos, no falar, em omissão, Deus, por incompetência muitas vezes da nossa parte, por falta de zelo com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós reconhecemos que não somos nada, mas o Senhor é o Deus que vê algo em nós e nos purifica através do sangue de Jesus. Por isso, lava-nos nessa noite, Deus. Lava a nossa mente, o nosso falar, e que possamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, homens e mulheres segundo o teu coração. Nós te adoramos, ó Deus. Receba esse culto como aroma suave diante do Senhor, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor mede, Senhor Deus, as estrelas dos céus, as conchas das suas mãos. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e não há outro Deus além de ti, Deus. Recebe o nosso culto como aroma suave diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Esse louvor, esse cântico diz: eu te busco, ó Deus. E a palavra que foi lida: buscai ao Senhor e vivei. Então vamos buscar ao Senhor. Senhor, nós queremos a Ti, nós precisamos do Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te
nosso Deus, o Deus presente, o Deus de toda a glória, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, está aqui, está aí contigo, está em todo lugar, olhando quem o busque, quem deseje Ele. E este cântico diz: eu quero estar na Tua presença, Senhor, no lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar na Tua presença, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós com o Teu reino. Santo Espírito do Senhor, enche-nos de Ti, Senhor. Vem, Senhor, agir nas nossas vidas, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido. Aleluia. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Quero estar, eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em Tua presença, Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor Jesus,
Deus, a Tua palavra diz que nós devemos ter ousadia para chegar a Ti, Pai, para nos achegarmos ao Senhor, até o Teu trono de graça, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, na Tua presença, Senhor, vem, Senhor, com o Teu Santo Espírito nos lavar, ó Deus, lavar a nossa mente, lavar o nosso coração, Senhor, Deus, para que possamos, Senhor, ser purificados, ó Deus. purifica. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos mensageiros da Tua boa nova de salvação, ó Deus, para que possamos brilhar, Senhor, para que possamos refletir o Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, capacita-nos, precisamos do Senhor, ó Pai. A Tua palavra que é a verdade, Senhor, que possamos, Senhor, ter no nosso coração todos os dias, ó Pai, que possamos falar desse amor, ó Pai. Acende, Senhor, a chama do nosso coração. Acende, Senhor, esse amor, Pai. Vem limpar, Senhor, vem limpar, vem brilhar, vem resplandecer, ó Deus, o nosso primeiro amor por Ti, Jesus, 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 aleluia. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é Tua glória vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é Tua glória vive em mim. Minha recompensa é Tua glória vive em mim. Sim, Senhor, a nossa recompensa, ó Deus, é a Tua glória em nós, ó Deus. Por isso clamamos ao Senhor, ó Pai, vem brilhar, vem limpar, vem resplandecer, ó Deus, as nossas vidas. Entregamos, Senhor, este louvor a Ti, ó Deus. Aceita, Senhor, as nossas vidas como aroma suave diante do Teu altar. Fala conosco, Senhor, nesta hora. Enche, Senhor, o Teu servo com Teu poder, ó Deus. Tudo aquilo que o Senhor já pôs no seu coração, que Ele venha ministrar com autoridade, com ousadia, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que possamos entender, compreender a Tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a sermos filhos obedientes para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Você que está em casa, que você agora evite de sair, de ir para o banheiro, tomar água na cozinha. Vamos nos aquietar para ouvirmos a voz de Deus, ok? Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite, e grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós. Meus irmãos, a partir de hoje eu inicio uma série de sermões, cujo a série é Mais Um, Todos em Missão. Serão 4 domingos que vamos trabalhar esse tema missional, todos em missão. Mais um, esse é um tema da IPI Nacional, e hoje nós vamos trabalhar o Mais Evangelho, ok? Vai estar sendo projetado aí para você. O tema de hoje é Mais Evangelho, todos em missão, Mais Evangelho. Queridos irmãos, há mais de 2000 anos, diante de nossa vida corrida e cheia de desafios, nós somos lembrados que o Senhor das nossas vidas nos deixou aí uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho. Assim como Cristo, meus irmãos, está em movimento constante no seu amor, por amor ao ser humano e alcançando corações dos seres humanos, Deus quer que a sua igreja também proclame o Evangelho das boas novas. E a partir de hoje nós vamos intensificar então esse movimento missional, a fim de alcançar mais um para que seja salvo por amor a Jesus. Eu quero que você pense, meus irmãos, naquelas pessoas que você conhece, que você pode falar do Evangelho, pode anunciar as boas novas, né? E eu tenho certeza que Deus vai ajudá-lo a você orar, interceder por essa pessoa, para alcançar, meus irmãos, essa pessoa para Jesus através do Evangelho. Então o tema hoje é Mais Evangelho, ok? E queridos irmãos, o Evangelho tem sido uma das palavras mais faladas e comentadas nos últimos anos nos círculos cristãos. A igreja, por exemplo, igreja centrada no Evangelho, pregação centrada no Evangelho, e enfim, meus irmãos, a preocupação e o cuidado para não se desviar do Evangelho tem ocupado parte das nossas reflexões dentro das nossas igrejas e dos púlpitos. No entanto, meus irmãos, responder a pergunta, o que é Evangelho, pode ser determinante não só para a igreja, mas especialmente para a sua vida. E em meio a tantas definições que temos, ou tentativas de definir o que é o Evangelho, vamos olhar juntos, meus irmãos, para as Escrituras, buscando não só uma resposta para a pergunta, mas uma resposta para a nossa vida. E eu quero convidar você então, por gentileza, a abrir comigo o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao versículo 32. Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao versículo 32. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar comigo, mesmo assentado, mas com reverência ao Senhor da palavra. Ele diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Versículo 29. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus, os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?
Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Amém? Meus irmãos, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas inicia o chamado dos discípulos seguindo da cura de um leproso, de um paralítico. Na sequência, Lucas então relata que Jesus viu um publicano e faz um convite que muda completamente a vida desse homem. Levi, também chamado Mateus, era publicano. Publicanos e pecadores eram considerados pessoas não santas, pessoas impuras, e diferentemente dos outros dois tipos de pessoas, como os fariseus e os discípulos de João Batista, que eram considerados pessoas boas e moralmente corretas. Assim como o paralítico foi imediatamente curado ali em Lucas capítulo 5, um pouquinho antes do versículo que nós lemos, do versículo 17 a 26, e esse paralítico se levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa, após Jesus ter declarado perdão dos pecados. Jesus então chama o homem, e esse Levi, esse homem levanta-se da coleteria e segue a Jesus. Mesma atitude que teve o paralítico. E esse texto, meus irmãos, vem nos esclarecer alguns pontos cruciais para que nós podemos entender o Evangelho. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, meus irmãos, é que o Evangelho é uma notícia. O mundo, meus irmãos, está empapuçado de más notícias. O mundo tem um prazer mórbido de se alimentar com as informações dragadas do submundo do crime, da corrupção, da violência. Notícia boa, meus irmãos, não vende jornal, nem desperta interesse. O homem corrompido, ele se refestela-se com os petiscos imundos do pecado, mas o Evangelho não é esse tipo de notícia, a qual nós estamos inundados e está toda a nossa volta essas notícias ruins. O Evangelho não é essa notícia. A definição do Evangelho, meus irmãos, é boas novas. Ele remete à figura de um mensageiro que anuncia um grande evento histórico para determinado povo, para determinada nação, talvez uma vitória de uma batalha, de uma grande batalha, ou então a coroação de um rei. Dessa forma, meus irmãos, o Evangelho é o anúncio que Deus fez para cumprir a salvação através de Cristo Jesus na história. O Evangelho trata das boas novas da salvação no mundo imerso na mais completa perdição. E o homem morto, eu e você, nos nossos delitos e pecados, escravos que éramos da carne, no mundo, escravo do diabo, éramos considerados filhos da ira, caminhávamos para a perdição, estávamos no reino das trevas, sob a potestade de Satanás, e sem qualquer mérito existente nesse homem, em mim e você, Deus nos amou, mesmo sendo o seu inimigo, e o próprio Deus caminhou na nossa direção, na direção do homem, para reconciliá-lo consigo mesmo por meio do seu Filho, Cristo Jesus. O Evangelho, meus irmãos, portanto, é Deus buscando o perdido. Essa é as boas novas, essa é a notícia, é Deus abrindo para o pecador um novo e vivo caminho para o céu. O Evangelho é a expressão da graça de Deus manifestada em Cristo aos pecadores perdidos. Não é o anúncio de que podemos fazer e conquistarmos a salvação, pois nós não podemos conquistá-la. Somente a recebemos. O Evangelho é a boa notícia de algo que já aconteceu, que é capaz de transformar a minha vida e a sua vida, a vida do ser humano. O Evangelho é a boa notícia de que Deus fez na cruz, daquilo que Deus fez na cruz em Cristo, a convergência de toda a história, o cumprimento do plano eterno para a humanidade. Evangelho é a boa notícia. E essa notícia, meus irmãos, é que Deus quer comunicar ao nosso coração e quer comunicar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, as boas novas da salvação.
A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, e é importante dizer isso, que voltando um pouquinho dessa questão das boas novas, da boa notícia, existe um versículo que fala o seguinte, Mateus 4,16 diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz. Essa foi a boa notícia, as boas novas para os nossos irmãos em Cristo que estavam sendo dominados pela cultura, pela religiosidade. Como a notícia do Evangelho deve ser anunciado hoje para a igreja, compartilhado àqueles que estão de fora, porque essas pessoas que estão fora só poderão ouvir essa boa notícia se nós que a temos preguemos para essas pessoas. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então a presença de Jesus, meus irmãos, encarnada diante de Mateus, chamando Mateus, diz: siga-me, levante-se. O anúncio do Evangelho para aquele que até então não era conhecido como um homem piedoso, não era um homem também religioso, ou algum aspecto que definisse ele como Messias, mas Deus alcançou aquele publicano. E essa então é a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que a implicação do Evangelho é deixar. O texto, meus irmãos, é claro, o objetivo em afirmar a postura de Levi, de Mateus, né, conhecido como Mateus, a ser confrontado por Jesus, ele levanta, diz o texto, e ele deixa tudo. Aqui revela uma característica de uma radicalidade, meus irmãos, do discípulo, que é deixar o velho modo de vida. Essa é uma verdade que eu e você precisamos aprender. Quando Deus nos chama, nós precisamos deixar o velho modo de vida. Mateus era um funcionário, ele trabalhava coletando impostos para os romanos, profissão mal vista pelo povo. Ele deixou tudo. Tudo que representava a sua segurança, a sua estabilidade, o elo na rede de arrecadação pública dos impostos. Ele largou isso, meus irmãos. Ele deu um outro rumo na sua vida. Para Mateus, o chamado de Jesus ao discipulado, meus irmãos, deixa tudo para incluir novos valores essenciais sobre a vida, sobre a rotina, inclusive sobre o trabalho dele. Ele deixou tudo, ele seguiu o mestre. Como cobrador de impostos, havia um sério comprometimento da sua ética no que diz respeito à forma como que ele se relacionava com os seus compatriotas. Ao receber a notícia das boas novas, do Evangelho, então o cobrador de impostos, impelido, deixa tudo e segue a Jesus. Vale destacar, meus irmãos, que Jesus não impôs nada a ele, não fez nenhuma observação sobre a sua vida ou sobre os critérios que deveriam ser observados, apenas disse: siga-me. Porque esse Evangelho é poderoso para mudar as nossas vidas. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deixar tudo, meus irmãos. Ao deixar tudo, Mateus, quando eu falar Levi e Mateus é a mesma pessoa, rompe com o seu passado. Ele abandona tudo que o paralisava naquela vida sem sentido, e ele volta os seus olhos para uma nova perspectiva. E curiosamente, meus irmãos, o evangelista que escreveu essa carta de Mateus, ele anotou que Levi deixou tudo e levantou-se. Parece aqui, meus irmãos, uma observação sem importância, mas veja, Jesus o viu sentado e o chamou. Ele deixou tudo e levantou-se. Sentado, meus irmãos, é um sinal de instalação, de acomodação, de enquadramento. Levantar-se é uma atitude de quem está desinstalando, saindo de uma posição cômoda para enfrentar um novo desafio, meus irmãos. Ele levantou-se e pôs a caminho. E eu aprendo
que o seguidor de Jesus, o cristão, há de ser uma pessoa em saída, disposta a caminhar, a empreender, a crescer, a partir, a levantar-se. A igreja não é a casa de gente acomodadas, é o caminho daqueles que seguem, que se levantam e seguem a Jesus. E ele deixou tudo, ele deu um novo rumo ao que era e ao que fazia. Ele levantou-se, ele venceu a acomodação da sua situação, ele seguiu a Jesus. Seguir, meus irmãos, é fazer-se aluno, discípulo. E segue Jesus com outros discípulos. E ele então faz a comunidade com eles, ele começa a ter relacionamentos. Isto é igreja. Igreja, meus irmãos, ela nasce pela obra do Espírito Santo, unindo a Cristo os que se põem a caminho, os que se põem a andar com Ele, os que se põem a se levantar e seguir. Evangelho é deixar e se levantar. E a terceira coisa que eu aprendo, o Evangelho é seguir. Foi o que o anúncio do Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo, ela tem como implicação, meus irmãos, uma mudança radical de vida. Seguir a Jesus é uma mudança radical de vida. Lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 23 a 24, diz o seguinte, meus irmãos: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. No entanto, meus irmãos, precisamos ter a compreensão de que todo esforço de obediência à lei pode ser facilmente confundido com o legalismo e não com o evangelho. Apenas um cumprimento religioso. Muitas pessoas estão enganadas porque acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo a religião. O evangelho é isso. Eu sou aceito por Deus através de Cristo, portanto obedeço a Deus. A religião é: eu obedeço a Deus, portanto sou aceito a Deus. Veja que tem uma diferença. Você obedece por amor, pelo amor que você foi alcançado. Isso é evangelho. Seguir a Cristo, meus irmãos, com consequência do evangelho, é um convite de um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com o próprio Cristo. Jesus, meus irmãos, não abandona os seus discípulos à própria sorte, mas Ele convida a uma jornada pessoal com Ele, ouvindo Ele, aprendendo com Ele, recebendo dEle, andando com Ele. Mateus, Levi, não era querido pelas pessoas pelo fato de ser um publicano, mas ao ser encontrado por Jesus, ele foi curado da sua paralisia do coração. A reação imediata desse homem, de um coração curado, é querer compartilhar a alegria que ele estava sentindo. E ele prontamente, diz o texto, ele ofereceu um grande banquete para Jesus, para os seus discípulos, para os pecadores, para os publicanos. Todos eram bem-vindos, meus irmãos, em sua casa, para que ele pudesse compartilhar a alegria. Seguir a Cristo, meus irmãos, muda as nossas vidas, nos faz ressignificar todos os nossos relacionamentos. E ao olharmos para os versículos do Evangelho de Lucas, citados agora há pouco por mim, meus irmãos, ficamos diante de um texto muito profundo e claro, para entender, meus irmãos, como deve ser o caminho dos seguidores de Jesus. A primeira coisa que o texto diz é negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? O que significa, qual é a amplitude disso? A ideia aqui, meus irmãos, do texto é que devemos esquecer a nós mesmos e perder a visão dos nossos próprios interesses, da nossa visão própria, e se alinhar à vontade e à visão de Deus. Em linhas gerais, podemos dizer, meus irmãos, que a proposta é morrer para nós mesmos. Isso é negar a si mesmo. O texto fala que devemos tomar a cruz a cada dia. Eu creio que essa frase vem logo após a negar a si mesmo, de forma muito pedagógica, pois se negarmos a nós mesmos e não tomarmos a cruz, testificamos que nos movemos para nós mesmos, não para Cristo.
Existem muitos que se negam seguindo os seus próprios, que continuam seguindo o seu próprio coração, negam si mesmos, mas não tomam a cruz e seguem os seus próprios corações enganosos e julgam o que é bom e o que não é ruim para si mesmo, servindo ao seu próprio ventre e não a Deus. Não tem como negar a si mesmo e não tomar a cruz, faz parte da caminhada do cristão. E é isso, meus irmãos, que é seguir a Jesus. E Jesus disse ali então: siga-me. E esse chamado só é real, meus irmãos, se estiver precedido de negação e apropriação da cruz. Porque no verso 24, Jesus traz uma perspectiva sobre o caminho do seu seguidor. Ele nos diz que a salvação da vida está em perdê-la. E perdendo que se ganha, é morrendo que se vive. E essa é a grande sacada do Evangelho de Jesus. Somos chamados a morrer para que assim então possamos viver. Essa é a proposta de vida que é desafiadora a todos nós, meus irmãos. Porém, se Deus nos escolheu para essa vida, nós somos os mais felizes de todos os homens. Seguir o Mestre, consequentemente, deverá nos levar a impactar o mundo, fazendo com que cada um de nós cumpra a missão de Deus, que Deus colocou em nossas vidas. Nós não podemos mais considerar um campo de ação como mais importante do que outro, porque, meus irmãos, a missão de Deus está sobre toda a terra. Tudo é importante, cada um de nós é importante naquilo que o Senhor nos chamou, e que o Senhor enche o nosso coração de temor, de obediência, de ousadia, para vivermos a sua glória no campo a qual Deus já nos inseriu no mundo, para trabalhar e proclamar o Evangelho. Mateus, ele foi paralisado pelo pecado, e por um estilo de vida que buscava reconhecimento através da influência do poder e do dinheiro, mas o que ele encontrou, meus irmãos, foi vazio e uma vida na qual não se sentia acolhido e pertencido e amado pelas pessoas, porque o pecado afeta a forma como você se relaciona com Deus, com outras pessoas e com você mesmo. Ainda que toda a nossa tentativa de cativarmos a Deus, as pessoas ou nos convencermos que somos quem não somos, meus irmãos, ela é frustrada por conta do pecado. Nunca conseguiremos. Mas a boa notícia do Evangelho é que em Cristo Deus nos escolheu, e Ele olhou para mim, olhou para você que está em casa, chamou você pelo seu nome e disse: siga-me, venha comigo, transformando as nossas vidas para que vivêssemos uma novidade de vida. Diante desse chamado que Deus fez a mim e a você, o que você precisa deixar para seguir a Cristo? Mateus deixou aquilo que estava atrapalhando a sua caminhada. O que você precisa deixar para experimentar esse grande amor? Meus irmãos, nós vimos aqui então, queridos irmãos, que o Evangelho é uma notícia, e uma notícia de boas novas. Nós vimos que esse Evangelho, a implicação é deixar e seguir então a Jesus. Nós vimos, meus irmãos, que a consequência desse Evangelho é caminhar de perto, seguir a Jesus. Mas também, meus irmãos, nós vamos ver agora, e último tópico, que esse Evangelho, para viver esse Evangelho, existe um custo. Quando nós falamos sobre custo, nos referimos à capacidade que temos de calcular perdas e ganhos, visando uma tomada de decisão, e entendendo por decisão toda e qualquer situação em que, não importa qual seja a nossa escolha, haverá perdas e ganhos, meus irmãos. Nesse caso, calcular o custo e tomar a consciência daquilo que você vai ganhar ou perder numa determinada decisão é importante. E no fundo as pessoas calculam, sempre estão calculando os custos o tempo todo, as suas perdas e ganhos, sempre estão decidindo. Isso é assim mesmo quando você não decide, porque quando você não decide já é uma decisão, e há perdas e ganhos nessa decisão. O discipulado, como ato de seguir a Jesus, meus irmãos, é uma decisão, portanto tem custo. E qual é o custo desse discipulado, dessa caminhada com Deus? O primeiro custo, meus irmãos, é o custo do amor.
Em Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus disse o seguinte: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que mim, não pode ser meu discípulo. A primeira demanda do discipulado, meus irmãos, é o amor. Não o amor em geral, mas um amor muito específico. Pessoas podem amar a Deus como se fosse de barro ou de metal, ou como alguém mais importante que disputa a nossa atenção em relação aos outros. Quando isso acontece, meus irmãos, de alguém amar a Deus como se ele fosse meramente mais uma coisa, ou mais uma pessoa entre tantas outras, Deus não está sendo priorizado. Deus não é o primeiro em nossas vidas. Ele é apenas mais um no item da nossa agenda. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus. Isto é acima da família, isto é acima das coisas, isso é acima da própria vida. Quando amamos a nossa família mais do que a Deus, a nossa família não é amada como deveria ser. Porque só conseguiríamos amar a nossa família verdadeiramente se amamos a Deus em primeiro lugar. Na verdade, meus irmãos, quando isso acontece, quando a nossa família é amada mais do que Deus, ela está sentada no trono que não pertence a ela. E ela se torna um ídolo, ela controla a nossa vida e a nossa agenda. Não só a família, mas qualquer outra coisa nesse sentido. Portanto, o discipulado, meus irmãos, requer que Cristo seja o centro. Cristo seja o nosso único amor verdadeiro. Isso terá um custo, principalmente se a nossa família, se os nossos bens, se nós mesmos ocuparmos a centralidade do nosso coração. A segunda coisa, meus irmãos, é que esse custo é um custo de sofrimento. Seguir o Evangelho existe um custo de sofrimento. O texto em Lucas capítulo 14, versículo 27 diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual era o significado, meus irmãos, de carregar a cruz para os primeiros discípulos que ainda não tinham visto Jesus carregar a cruz onde ele seria crucificado? Qual é o significado para eles? Para eles a cruz era símbolo de rejeição, de humilhação, de maldição, ninguém queria saber disso. O sujeito que carregava uma cruz tinha sido banido, meus irmãos, da sociedade, porque era considerado uma ameaça para todos. Ele deveria ser eliminado, mas não sem antes passar por muita dor, por muito sofrimento, por muita humilhação, meus irmãos. Carregar a cruz revela que o discipulado de Jesus implica uma convivência com um mundo hostil do Evangelho. Em uma cultura que rejeita os ensinos de Deus, e por conseguinte, ela rejeita aqueles que são de Deus, os discípulos de Deus. Carregar a cruz é se colocar nesse processo, meus irmãos. Por isso, queridos irmãos, para evitar o enfrentamento dessa rejeição natural do mundo, desse mundo para com os discípulos de Jesus, nós podemos então ressignificar a cruz e podemos podemos ajustar o Evangelho, maquiar a Bíblia, as nossas igrejas locais para um pseudo-cristianismo, para que seja aceito por essa cultura, para que as pessoas nos vejam com bons olhos e sejamos recebidos nas diversas esferas da sociedade, sem cara feia, sem ser considerados fundamentalistas, fanáticos ou até mesmo loucos. Mas isso não é Evangelho. Esse não é o nosso caminho que Deus espera de nós. Muitos estão andando por esse caminho. Muitos querem ajustar as coisas de Deus para ficar mais agradável para as pessoas. Mas quando desprezamos a demanda do sofrimento, meus irmãos, inerente no discipulado, na caminhada com Deus, forjamos uma cruz para nós mesmos. Não é a cruz de Cristo. Esse custo é um custo do desapego também. Essa é a terceira demanda, meus irmãos, que desfere o último golpe sobre nós. Trata-se de um golpe fatal em nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento a esse mundo. É o desapega, é o desinstalar da nossa vontade.
Os vínculos com essas coisas que possuímos, meus irmãos, são potencialmente razão pela qual muitos são incapazes de seguir a Jesus. O objetivo do discipulado é nos conduzir, meus irmãos, para o reino de Cristo, transformando-nos como peregrinos nesse mundo, libertando-nos da crença de que somos somos o que possuímos e que temos domínio sobre a nossa família, sobre as nossas coisas, sobre nós mesmos. E, meus irmãos, por essa razão, o discipulado é um movimento que deve começar na rendição, na submissão a Jesus e a sua palavra. Os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas em suas raízes da sua cultura egocêntrica, em que em seguida foram transplantados para uma cultura cristocêntrica, uma cultura do reino. E então Jesus tem a supremacia. Esse é o rei que devemos nos render. Esse é o rei que devemos perder nele todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos e de toda a nossa vida. A advertência de Jesus, meus irmãos, ela é precisa. Aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e o seu ensino, e desvincular-se de tudo que o prende nesse mundo, jamais poderá ser discípulo de Cristo. É esse evangelho que nós devemos levar para os nossos vizinhos, para a nossa família, para aqueles que não conhecem Jesus. Não um evangelho açucarado, gourmetizado, mas o evangelho verdadeiro, que nos chama a responsabilidade de viver no reino e servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao grande eu sou. Mais evangelho para nós, para o nosso coração, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, para o nosso bairro, e que possamos alcançar nesse ano mais um para o nosso Senhor, através desse evangelho verdadeiro. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela sua palavra, que é bendita, é poderosa. Senhor, que cada um de nós, Senhor, possamos, Senhor Deus, deixar tudo, nos levantar e seguir, Senhor Deus, rumo à tua vontade, ao cumprimento do chamado que o Senhor deu a cada um de nós, Deus. Tem misericórdia daqueles que foram chamados, mas estão fraquejando na fé, que estão, Senhor Deus, estão negociando princípios, que estão, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, a cultura desse século, desprezando as verdades da sua palavra. Tem misericórdia, desperta essa igreja, para que aqueles que vivem dessa forma, sejam, Senhor Deus, despertados a voltar para o caminho estreito, e que possamos, ó Pai, vivenciar, Deus, de uma forma digna, o Evangelho do Senhor, e que possamos, ó Pai, ganhar pessoas para o Senhor, nessa dimensão, não prometendo nada para elas, ó Pai, prometendo sim sofrimento, desapego, prometendo sim um desinstalar do eu, mas não, Senhor Deus, adoçando aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem como verdade. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quero chamar o pessoal aqui do louvor aqui à frente. Nós vamos ter um momento da Santa Ceia agora, e eu quero convidar você que já preparou os seus elementos na sua casa, você participe junto conosco nesse momento tão maravilhoso, esse momento aonde nós somos confrontados com o nosso eu, com a dimensão da nossa entrega. Jesus entregou tudo por amor a nós. Quero convidar o nosso irmão presbítero Jackson para que esteja aqui ao meu lado, e juntos vamos então ministrar a ceia do Senhor. Que alegria, meus irmãos, participarmos desse momento. Para essa cultura que estamos vivendo, isso aqui não é nada.
mas para nós que temos a fé em Cristo e sabemos, isso aqui é tudo, é vida. E aqui está representado dois símbolos que nos ajudam a entender o sacrifício de Jesus: o pão, aonde lembramos do corpo de Jesus, que foi entregue à cruz, foi moído, massacrado, em nosso lugar, no meu e no teu lugar. E o suco de uva, que representa simbolicamente o vinho, representa o sangue de Jesus, a qual Ele deu por nós, Ele derramou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Apesar de ser um ato simbólico, a presença de Jesus aqui é real. Ele está aqui conosco e aí com você. E nessa noite Ele nos chama a responsabilidade de tomar, de comer e tomar desses símbolos, tendo a consciência daquilo, do preço que foi pago por Ele para nos alcançar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão em suas mãos, o levantou e deu graças. Disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, após haver ceado, Ele tomou o cálice em suas mãos e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E a igreja, na santa expectativa, ela diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Enquanto os irmãos vão estar tocando, eu quero que você, pai, mãe, que está em casa, sirva os seus entes queridos, sua família, e que faça isso com temor e tremor, porque o Senhor está conosco. louvores ao Rei dos Reis. És
do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Juntos, como igreja, comamos e bebamos em memória do Senhor. Obrigado, irmãos. Você que está em casa, pode assentar-se. Nós estamos encerrando nosso culto. Quero deixar aqui alguns recados bem importantes para todos nós. Dia 14, nós teremos a nossa assembleia, eleição de 3 presbíteros. Amanhã nós vamos ter uma reunião do conselho e nós vamos definir como que vai ser isso, de que forma nós vamos fazer isso, ok? Então, dia 14, nós temos então a nossa assembleia, tá bom? Irmãos, o decreto ele está nos impossibilitando de abrir as portas para mais do que 15% de pessoas. Então, os cultos de domingo, eles continuarão até que esse decreto mude online, ok? Mas na sexta-feira nós vamos abrir, meus irmãos, com lista de presença para você que quer vir aí. No máximo nós vamos poder 40 pessoas. Então, se você quiser participar, você tem que dar um nome para o pastor para participar. Amanhã nós vamos, na nossa conversa amanhã, na reunião do conselho, nós vamos definir também se os cultos de domingo nós vamos abrir ou não, ok? Mas por enquanto fica essa informação, tá? Eu venho depois e falo depois. Irmãos, nós ainda temos 2 vagas para o curso de mulher única. Então, você, mulher, que quer participar desse curso, aproveite, apenas 2 vagas, ok? Que será iniciado logo mais.
E é um curso abençoador, tenho certeza que vai abençoar a sua casa, o seu casamento, em nome de Jesus, tá bom? E nós temos também os nossos cultos domésticos, às quartas-feiras. Meu desejo é que você leve a sério isso e você faça o culto doméstico com a sua família, você invista na sua família. Foi Deus que abriu essa oportunidade para nós e está então aí, meus irmãos, fazendo com que nós estejamos nesse movimento de culto doméstico, tá? E as quintas-feiras nós temos células. A célula tem sido uma bênção, meus irmãos. Ela tem sido pelo aplicativo Zoom, e se você não tem participado, você tem perdido, porque ela tem sido um momento de ensinamento para cada um de nós. Ok? Nós vamos encerrar. Quero convidar a nossa irmã seminarista Cristiane. Ela vai estar orando pelos enfermos e orando, encerrando o culto, e eu vou estar então ministrando a bênção apostólica, e dos irmãos então continue para ouvir aí um pós-lúdio, o hino, ok? Amém. Isaías 53, o versículo 3 fala que ele, Jesus, foi rejeitado e desprezado por todos, e suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver, nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Amém? Nós fomos curados pelo castigo que Jesus sofreu na cruz, como já foi pregado aqui hoje. E nós nesse momento queremos interceder. Esse é um tempo em que Deus tem nos chamado para esse lugar da oração e da intercessão e da dependência exclusiva dEle. Se nós não estivermos firmes no Senhor, nós não teremos o discernimento dos tempos que estamos vivendo. E precisamos então clamar a Deus. Queremos orar em especial nesse momento por todos aqueles aqui desse corpo de Cristo, e também por todos que estão enfermos, que estão nesse momento enfrentando questões na saúde. Queremos orar, Deus, pela vida, Senhor, da mãe do presbítero Jackson. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança, Senhor, a vida dela. Alcança, Senhor, a irmã Patrícia, Senhor. Leva, Senhor, cura sobre a vida dela nesse momento. Alcança a vida dela onde ela estiver agora. Eu quero orar, Deus, pelo Senhor Aguinel. Pai, nós clamamos a Tua cura. Alcança, Senhor, com poder a vida dele. Derrama a Tua cura, Senhor, sobre a vida do seu Aguinel, sobre a vida da Joelma, Pai. Nós queremos orar pedindo que o Senhor restaure completamente a saúde dela, que o Senhor derrame ali, Deus, cura, que o Senhor restaure completamente o pulmão dela, Senhor, todo aparelho respiratório, Senhor, e todos os irmãos que estão lutando nesse momento, Deus, que estão com familiares, Deus, que infelizmente foram, Deus, contaminados aí, Deus, pelo Covid. Nós queremos clamar a Ti, Senhor. Traga cura, Deus. Nós sabemos que estamos em pé aqui porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida nessa manhã. Somente por isso, Deus, nós reconhecemos que somos pequenos, somos miseráveis diante de Ti, mas reconhecemos que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor é um Deus de cura. A Tua palavra diz isso, que certamente o Senhor já levou sobre si toda dor e toda enfermidade. Nós oramos por esse bairro, nós oramos por essa cidade. Deus, que haja ordem, que haja transparência, Deus, naqueles que governam essa cidade, Deus. Abençoa, Senhor, essa igreja aqui como um luzeiro, Deus, nesse lugar onde ela está plantada. Senhor, nós oramos pelos missionários ali da base da Jocum, aqueles que também estão enfermos. Nós queremos clamar a Ti, Deus. Derrame cura sobre eles, Pai. Restaura completamente, Senhor. Abre portas de emprego, Deus. Abre oportunidades, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós Te adoramos. Entregamos a Ti esse culto, Deus, como aroma suave, Deus. Te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que foi ministrada aqui nessa manhã, nessa noite, nas nossas vidas, nos nossos corações. Pedimos que o Senhor faça com que essa palavra venha, Deus, trazer vida, trazer renovação, Deus, novidade de vida, Deus, para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Estenda a sua mão,
assim, para você receber a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e as consolações eternas do Santo Espírito Santo, o doce Espírito, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o arraial de Deus espalhado na face dessa terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Vamos ouvir o hino final. Alcance.